Amém, gente? Mateus, capítulo 18, versículo 23. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários, algumas pratinhas, um valor incomparavelmente menor do que a dívida que ele tinha. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então, o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe, mesma súplica: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Amém. Gente, Jesus contou essa parábola para os seus discípulos em resposta a uma pergunta de Pedro. Pedro havia perguntado a Jesus quantas vezes nós somos obrigados a perdoar as pessoas. Até quantas vezes as pessoas nos farão mal e ainda que elas sejam mais conosco, nós somos obrigados a perdoá-las. E aí Jesus lhes conta essa parábola para mostrar a importância de nós perdoarmos sempre. Uma vez que nós tínhamos uma dívida impagável com o nosso rei e ele nos perdoou. O que chama atenção nessa parábola é essa disparidade entre a forma com que o rei tratou o seu servo, de maneira amável, bondosa, misericordiosa, e a maneira como esse servo agiu logo em seguida, de maneira mesquinha, avarenta e cruel. O homem da parábola, o primeiro, o que teve a sua grande dívida perdoada, provavelmente ele não entendeu a grandeza do gesto do rei e por isso não tenha dado valor ao perdão da sua dívida. Verdade, você lendo essa parábola, e quantas vezes você a lê, acredito que você vai se surpreender com ela, a impressão que dá é que a ficha não caiu no coração e na mente daquela pessoa. Ele não conseguiu dimensionar o enorme valor da dívida que ele tinha para com o rei. E talvez por isso ele tenha menosprezado o perdão que recebeu. Gente, hoje eu queria salientar uma grande verdade que essa parábola ilustra. Só dá valor às boas novas quem entende as mais novas. Só dá valor às boas novas quem entende as mais novas.
A palavra grega evangelion, que foi traduzida como evangelho, significa isso. Evangelho significa boas novas, uma boa notícia. Desde que o anjo apareceu aos pastores, anunciando que o Messias havia nascido, essa palavra é usada. E ele diz, olha, eu trago para vocês boas novas de grande alegria. No original, a palavra foi evangelho. Os anjos disseram aos pastores no campo, não tenham medo, estou lhes trazendo um evangelho de grande alegria. Quando Jesus envia os seus discípulos e diz, vão pelo mundo todo, preguem o evangelho a todas as pessoas, o que ele diz é, vão pelo mundo todo e levem a boa notícia a todas as pessoas. Maravilha, que boa notícia é essa? Gente, a boa notícia é que Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe por que essa notícia não causa mais tanto fervor em nossos corações? Sabe por que foram poucas as pessoas que nesse momento, que esse versículo foi lido, João 3,16, foram poucas as pessoas que vibraram em ouvir essa verdade de novo? Porque me parece que da mesma forma que aquele servo mau da parábola não conseguiu quantificar a grandeza do perdão do rei, assim também nós, à medida que o tempo passa, que a gente caminha com Jesus, parece que nós vamos perdendo um pouco da nossa lucidez espiritual e deixamos de nos empolgar com a maior de todas as notícias. Gente, poderia aparecer estampado nos jornais amanhã de manhã, mas essa notícia já foi dada 2000 anos atrás. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E eu volto a salientar uma grande verdade que essa parábola ilustra. Gente, só dá valor às boas novas, como aqui foi dita, e essa grande notícia, quem entende as mais. Só dá valor às boas novas quem está consciente das mais novas. Só entende e dá valor às boas novas quem está ávido para se livrar das mais e anseia por algo novo. Há algum tempo atrás, nós falamos aqui sobre o céu. É muito comum nós vivermos situações boas e agradáveis aqui na terra, as quais nós comparamos com o céu. Por exemplo, nós vamos a uma praia, uma linda praia deserta. Nós vamos a uma praia fora de estação em Arraial do Cabo, na região dos Lagos. Nós visitamos a Ilha do Farol. É comum você, diante de tanta tranquilidade, no meio de toda a natureza, quase intocada pelo homem, dizer, gente, isso aqui é o paraíso. É muito comum a pessoa, quando está apaixonada por alguém, ela dizer, gente, estou me sentindo no céu. Mas a realidade é que não existe nenhuma situação nesta terra, por melhor que seja, que possa ser comparada com o que há de vir para nós na eternidade. O apóstolo Paulo ensina isso em 1 Coríntios 2,9, quando ele diz, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente humana nenhuma jamais imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Dá para ter uma noção? Quer dizer, por maiores que sejam, por mais lindas as paisagens, por melhores os contextos,
por maior e mais agradável que seja a emoção, nada se compara ou chega até mesmo a se aproximar do que nós viveremos quando chegarmos no céu. Nenhuma situação que experimentamos nessa terra é demasiadamente boa, que se aproxime em alegria, em exultação, as maravilhas que nós viveremos quando chegarmos ao céu. O céu é o lugar onde Cristo está. O céu é a bênção suprema. O céu é o lugar onde todos nós seremos abençoados muito além de tudo que possa supor a nossa imaginação. No céu não haverá mais morte, nem dor, nem sofrimento, porque todas essas coisas já terão passado. E uma das maiores alegrias que nós teremos no céu é a certeza de que lá não corremos mais risco algum. Uma das maiores alegrias que nós teremos no céu vai ser a certeza de que o céu não tem fim, ele é eterno e habitaremos para sempre com o Senhor. Porém, nem sempre ouvir sobre essas coisas causam de fato emoção em nós, anseio em nós. Eu acredito que no momento que eu descrevi aqui, eu me esforçava para descrever alguma coisa semelhante ao céu, o coração de alguns vibraram, mas o coração de outros permaneceu do mesmo jeito que estava, não vibrou, não se emocionou. E sabe por que isso acontece? Porque nós desconhecemos ou nos esquecemos das mais novas. Sabe por que o seu coração não vibra quando você ouve falar da boa nova? Porque você se esquece da má nova. Sabe por que você não se alegra com a boa nova do Evangelho? Porque você já esqueceu da velha nova, da má nova, que nos afetava antes de nós começarmos a nossa caminhada com Jesus. Parece que à medida que a gente caminha com o Senhor, a gente vai dando por certo que de uma forma ou outra estamos mesmo indo para o céu, empurrando a vida com a barriga, e na certeza de que fomos predestinados, a vontade de Deus se cumprirá, e nós chegaremos lá. Então, gente, precisamos lembrar das mais novas. Quais são elas? Gente, se não existe nenhuma situação demasiadamente boa nessa terra que se compare ao céu, a analogia é a mesma no que se refere ao inferno. Existem tragédias no nosso mundo, como as guerras, os massacres, as injustiças, os atos de covardia, de extrema crueldade, que quando nós presenciamos ou de alguma maneira tomamos conhecimento, nós chegamos a expressar, até com uma certa lógica e razão, algo do tipo: isso aí é um inferno. Existem pessoas que vivem sob tanta pressão psicológica dentro da própria casa, que é capaz de fazer a mesma analogia: essa minha casa é um inferno, não aguento mais morar nela. Ninguém que tenha experimentado os horrores dos campos de concentração de Auschwitz, Treblinka, de Varsóvia, ninguém que tenha vivido sob a ditadura de Stalin, Lenin, Saddam Hussein, ninguém que tenha presenciado a fome em Darfur, na África, pode usar uma outra expressão para designar o que viu, senão aquilo ali era um inferno. Mas, gente, nenhuma situação nesse mundo, nenhuma angústia, nenhuma dor, nenhuma aflição é demasiadamente terrível que chegue perto de se comparar ao que será efetivamente o inferno. Aquela ideia medieval do inferno como sendo um lugar onde aqueles seres vermelhos, de chifre, tridente, ficam espetando as pessoas mais que para lá foram. Gente, apenas por curiosidade, essa ideia surgiu nesse período da história medieval, numa tentativa de ridicularizar o demônio. A ideia era, se nós representarmos o demônio dessa maneira, o demônio cujo pecado foi a soberba, a altivez, a arrogância,
ele vai se sentir desprestigiado, ele vai se sentir sendo zombado. Então, por isso surgiu a ideia do demônio vermelho de chifrinho com tridente na mão. Mas o que a Bíblia diz é algo bem diferente disso. Apocalipse capítulo 20, versículo 10 diz: o diabo foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. E o texto diz, do Apocalipse: eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Então você percebe a ideia de que o inferno é um lugar onde Satanás e os espíritos malignos ficam ali, se divertindo e dominando sobre os perversos que para lá foram, é uma ideia completamente errada. O que a Bíblia diz é que, no final de todas as coisas, a besta, o falso profeta, todos os espíritos imundos, demônios, etc., e Satanás serão lançados ali, e eles serão atormentados para todo sempre. O tormento de Satanás será inigualável. O tormento dos demônios é algo terrível que não dá para nós imaginarmos. E agora talvez algumas pessoas se choquem, mas a fonte do tormento no inferno não será Satanás e seus demônios, mas a presença de um Deus profundamente irado. Quem vai atormentar Satanás e seus demônios para todo sempre é um Deus profundamente irado, e ele o fará para todo sempre. Apocalipse capítulo 6, versos 15 a 17, dizem o seguinte: então, os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Versículo 16. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós, esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Percebe? Os homens, os espíritos malignos, todos aqueles que vão para o inferno, eles vão pedir a morte. Eles gostariam de desaparecer da existência, mas isso não lhes será permitido. E Jonathan Edwards descreve esse momento dizendo assim: os ímpios dali para frente desejarão intensamente ser transformados em nada e cessar eternamente de existir, para poderem escapar da ira de Deus. Mas o seu castigo será eterno. Então, gente, o inferno consiste numa eternidade diante da ira justa e implacável de Deus. Um tormento do qual não haverá escape, não haverá alívio. E se uma das maiores alegrias no céu é a certeza de que o céu nunca terá fim, o maior horror do inferno será a mesma convicção de que o inferno jamais acabará. Essa é a certeza que faz do inferno um lugar de horror inimaginável. É a certeza de que ele não terá fim. As pessoas são capazes de suportar as piores dores, as maiores pressões, maior sofrimento, na esperança de que breve, no máximo com a morte, esse sofrimento termina. Mas no inferno, as pessoas não terão essa esperança. A Bíblia ensina claramente que o castigo será para todo o sempre. Gente, essa é a má nova. Você percebe? Isso é uma realidade. Isso aqui não é um filme de terror. Isso aqui não foi um romance escrito para assustar os irmãos de uma maneira inesperada. Isso é a descrição que a Bíblia faz do inferno, do futuro sem Jesus,
do lugar para onde nós estávamos indo, caso não crêssemos no Senhor, caso não fizéssemos de Jesus o Senhor das nossas vidas. Então, essa é a má nova. Todos nós andávamos como ovelhas desgarradas. Todos nós estávamos condenados a esse fim trágico, horripilante. Mas muitos não se dão conta disso. Tente chegar para uma pessoa que ele tem a família toda arrumadinha, que ele se considera um bom pai, um bom marido, ele não tem dívidas com o banco, ele já possui uma boa casa quitada, ele anda num bom carro. Diga para ele que Jesus o ama. Sabe como ele reagirá? Ele pensará com desprezo. Claro que ele me ama. Veja como eu sou cheiroso. Eu fiz por merecer. Na minha vida está tudo certo. Mas você chega para uma pessoa cuja vida está destruída, uma pessoa ferida, aflita, só, e lhe diz que apesar de tudo, Jesus lhe ama e quer lhe dar uma nova vida. O coração dessa pessoa vai reagir de forma bem diferente. Você se lembra da passagem em que a pecadora quebra um perfume caríssimo aos pés de Jesus e o lava, primeiro com perfume, depois com a lágrima dos seus olhos, enxuga os pés de Jesus com o seu cabelo. A reação daqueles que assistiam a tudo aquilo foi: mas que desperdício! Mas para aquela mulher, tudo que ela pudesse dar a Jesus seria ainda pouco diante do que Jesus fez por ela. Percebe o que acontece? Nós só entenderemos e daremos valor às boas novas quando nós estamos conscientes e nos lembramos das mais novas. Então vamos às aplicações. Primeira aplicação. Quem entende o tamanho do perdão que recebeu, não terá dificuldade em perdoar dívidas menores. Quem entende o tamanho do perdão que recebeu, não terá dificuldade em perdoar dívidas menores. Quem entende a real dimensão das boas novas, quem entende a real dimensão do Evangelho, normalmente, não é uma pessoa acusadora, não é uma pessoa crítica, não é uma pessoa amarga, azeda, não é uma pessoa que tem prazer em atirar pedra nos outros, mas a pessoa que entende a dimensão das boas novas, ela tende a usar com as pessoas, com seus irmãos, com a sua família, com as pessoas com quem convive, da mesma benevolência que Deus usou para com ela. Percebe? A pessoa que consegue dimensionar a graça do Evangelho, o tamanho do perdão que Deus lhe concedeu, ela olha para o erro das pessoas com muito mais compaixão, com muito mais graça, com misericórdia. Quem dimensiona corretamente o tamanho da dívida que lhe foi perdoada, normalmente não tem dificuldade em perdoar dívidas incomparavelmente menores. Gente, eu não sei quantos de vocês aqui, os mais antigos com certeza, conhecem a história de uma cristã holandesa chamada Corrie ten Boom. Corrie ten Boom, ela fazia parte de uma família cristã reformada, eles eram presbiterianos na Holanda, na época que estourou a Segunda Guerra Mundial. Eles tinham essa visão muito clara de que Israel é o povo de Deus, que precisa de ajuda, e nós vamos protegê-los. E a casa de Corrie ten Boom virou um refúgio para dezenas, talvez centenas de judeus. Claro que isso era crime, a Holanda também foi conquistada pela Alemanha, foi dominada durante um tempo pela Alemanha, e como consequência disso, Corrie ten Boom acabou no campo de concentração de Ravensbrück, na Alemanha. E ela conta os detalhes da sua vida, da sua experiência com Deus, os milagres que aconteceram, enfim, coisas tremendas,
no seu livro um clássico chamado O Refúgio Secreto. E Corrie ten Boom, ela faleceu agora em 1983, quer dizer, agora porque ela nasceu em 1892. Enfim, eu sei que para os mais jovens não é tão agora, para os mais velhos acabou de acontecer, né? Quer dizer, eu já era convertido, eu não a conheci pessoalmente, mas eu tive a oportunidade até de conhecê-la pessoalmente. Ela dava muitas palestras ao redor do mundo, contando a sua experiência, falando de Jesus. E em 1947, Corrie ten Boom foi convidada para ir na Alemanha, e ali ela estava dando uma palestra sobre cristianismo. E ela percebeu que o guarda mais cruel do seu campo de concentração estava na plateia assistindo. E quando ela terminou de pregar, o guarda fez questão de ir até ela e estendeu a mão. E aí, gente, enfim, sua biografia diz assim: ela estava relutante em perdoá-lo, mas naquele momento orou para que conseguisse fazê-lo. E aí, conforme ela própria escreveu, por um longo momento, nós tocamos nossas mãos, o ex-guarda e a ex-prisioneira. Eu jamais havia conhecido o amor de Deus tão intensamente quanto conheci naquela hora. Percebe? Quem entende o tamanho do perdão que recebeu, não terá dificuldade em perdoar dívidas que são bem menores. Vamos à segunda aplicação. Segunda aplicação. Não importa se você considera a sua dívida grande ou pequena, ela é impagável. Eu não sei se você considera a sua dívida grande, se você se acha um grande pecador. Não sei se você se acha um pequeno pecador, mas o que a Bíblia diz é que, independente do que você se considere, a nossa dívida, a sua dívida para com Deus, é absolutamente impagável. Na parábola, tinha um que devia muito e não tinha como pagar. Tinha outro que devia pouco e também não tinha como pagar. Essa é uma das lições. A nossa dívida é impagável. Alguns avaliam a sua vida através de alguns parâmetrozinhos mundanos, tais como: veja a casa onde eu moro, o carro que eu dirijo, a escola onde meus filhos estudam, as roupas que nós vestimos, os lugares que frequentamos. Parece que a nossa vida está ali. A gente está quase merecendo ali um 8 de Deus, um 9. Isso porque eu estou sendo bem rigoroso na minha autoavaliação. Então, estou quase assim. Se eu fosse bem honesto, acho que eu merecia até um 10 de Deus. Mas tá bom, vou deixar ir por 9 e tal. Mas a verdade, gente, é que todos nós estamos em dívida para com Deus. E essa dívida é sempre bem maior do que nós poderíamos pagar. Lembra? Todos éramos ovelhas perdidas sem pastor. Todos nós caminhávamos direto para o abismo. Então, não importa se você se considera bonzinho ou se você tem consciência de que a sua vida precisa ser acertada. Mas a verdade é que todos nós precisamos do Salvador. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não há outra maneira. Jesus é o único caminho. E no momento que ele se entrega na cruz, ele leva sobre si os nossos pecados. E aí sim, ele quita as nossas dívidas para com Deus. Jamais conseguiríamos por nós mesmos. Nossa dívida era impagável. Terceira e última aplicação. Jamais se esqueça das mais novas, para se alegrar sempre com as boas. Jamais se esqueça das mais novas, para você sempre se alegrar com as boas. Gente, é terrível o coração humano, mas a verdade é que nós corremos constantemente o risco de nos acostumarmos com o sublime, com o santo, com o sagrado,
e perdemos a noção do quão privilegiados nós somos. Muitas vezes nos acostumamos a andar com Jesus. Jesus vira um costume, um hábito na nossa vida. E isso faz com que a gente deixe de se maravilhar com a sua graça. Isso impede que a gente fique extasiado, como ficávamos no início, pela sua bondade. Isso faz com que a gente deixe de se deslumbrar por tão grande salvação que Ele nos deu. Isso faz com que a gente não se surpreenda mais com as suas grandes maravilhas. Virou rotina, faz parte do dia a dia, é normal, não causa mais emoção no nosso coração. Nosso coração se tornou indiferente, porque nos habituamos ao santo, ao sagrado, ao poder de Deus se movendo entre nós. Sua misericórdia, sua bondade, sua graça, e até mesmo a ação sobrenatural de Deus sobre nossas vidas, se torna uma monótona rotina, percebe? O risco disso acontecer é tão grande, que Jesus enviou uma carta ao pastor da igreja de Éfeso, alertando ele sobre isso. Ele disse, olha, vocês são uma igreja que qualquer pastor gostaria de ter, porque vocês são uma igreja muito operosa, perseverante, e é uma igreja muito cuidadosa em relação à busca da verdade, ao estudo das Escrituras, ao conhecimento da palavra de Deus. Mas a verdade é que vocês deixaram de me amar, vocês deixaram de vibrar, vocês deixaram de se deslumbrar. Percebe o que aconteceu? O risco de deixarmos de amar a Jesus é real. A igreja de Éfeso também já havia sido uma igreja vibrante, uma igreja apaixonada, uma igreja que cantava alto, com fervor, com alegria. E essa igreja deixou seu coração endurecer. Essa igreja deixou de amar, deixou de se maravilhar, deixou de se deslumbrar com as coisas de Deus. Então, gente, lembrar que nós somos pecadores, que andávamos perdidos, que caminhávamos em direção ao inferno, e que a única coisa que nós mereceríamos, que merecemos de verdade, é essa condenação eterna. Isso faz com que o nosso coração volte a vibrar com a boa notícia. Essa consciência de que somos pecadores, que a única coisa que deveria acontecer conosco era essa condenação eterna, mas um dia fomos salvos pela graça de Jesus, isso vai nos ajudar a dar o valor devido às boas novas do Evangelho. Percebe? Sabe por quê, irmãos? Porque a maior notícia de toda a história da humanidade é que Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, gente? Merecíamos o inferno, a condenação. Pô, mas o Senhor nos amou ao ponto de dar o seu Filho que morreu por nós. Como eu posso ficar indiferente a isso? Como eu não vibrarei diante de uma verdade tão grande? Como eu não exultarei? Como deixaria de amar um Deus como esse? Vamos orar? Senhor querido, aplica a Tua palavra no nosso coração, Senhor. Abre os nossos olhos. Mostra-nos a dura realidade das mais novas, do pecado no nosso coração, da nossa culpa, do castigo que merecemos. De maneira, Senhor, que quando ouvimos falar da graça, da bondade de Deus e do seu amor, o nosso coração volte a vibrar, nós voltemos a entender a dimensão desse fato. Senhor, que a gente exulte sobremaneira
cada vez que falarmos do teu amor, da tua graça, tua bondade, tua misericórdia, o teu perdão, livra o nosso coração, Senhor, de se acostumar com aquilo que é sagrado. Livra, Senhor, o nosso coração de fazer do relacionamento com Deus uma mera rotina monótona. Senhor, acaba com isso de uma vez por todas entre nós. Tira, Senhor, as escamas dos nossos olhos, tira a cegueira da nossa alma, abre a nossa mente, Senhor, e nos mostra essa realidade. E agora, Senhor, que vamos participar desse momento da ceia, nós te damos graças pelo pão partido, pelo seu corpo entregue, pela maneira como esse plano tremendo todo transcorreu. E agora nós celebramos a vinda de Jesus à terra, a sua morte no nosso lugar, na cruz que pertencia a gente, e a sua ressurreição. Então, Senhor, no momento de examinarmos o nosso coração, leva a gente, Senhor, a enxergar o pecado que impede uma comunhão mais profunda com o Senhor. Senhor, no momento de fazermos essa nossa sondagem, essa autoavaliação, leva a gente, Senhor, a perceber talvez a arrogância do coração, talvez a impertinência da nossa alma, soberba, altivez. Leva a gente, Senhor, a ver o nosso coração como Tu vês, para que possamos buscar lugar de arrependimento na Tua presença e assim recebermos novamente o Teu perdão e que a Tua boa mão continue sobre nós e que o Senhor presida todo esse momento, em nome de Jesus. Amém.